Sabe aquela pergunta que não quer calar? Por que o Brasil é um país tão desigual? Pois é, para a gente começar a entender isso, não dá para olhar só para as notícias de hoje, não. A gente precisa voltar no tempo, bem lá atrás, na fundação do país. É lá que a gente vai investigar as raízes, sabe? As raízes coloniais que acabaram criando essa sociedade tão dividida e que, de certa forma, ainda define a nossa vida hoje. Pode parecer uma pergunta simples, né? Mas a resposta, nossa, é muito complexa. Quem, afinal, é o povo brasileiro? Olha, a história da nossa formação não foi exatamente uma história de união, está mais para uma história de imposição. É a história de como alguns grupos foram, digamos, definidos como o padrão, o normal, e todos os outros foram colocados na caixinha do outro. E isso de um jeito bem violento e desigual. Então vamos lá. Nossa primeira parada é no finalzinho do período colonial. É ali, sabe? É ali que vamos chamar de software social do Brasil foi instalado. E aí já vem a primeira grande virada de chave, a independência de Portugal, lá em 1822. Ela foi muito mais uma troca de gerência do que uma revolução de verdade. Tipo, a bandeira mudou, o hino mudou, mas a pirâmide do poder, essa continuou intacta, exatamente a mesma. E essa pirâmide social, olha, era de uma clareza brutal. Lá no topo, sem surpresa nenhuma, a elite branca de origem europeia. E na base? Bom, na base estava a imensa maioria da população, né? Onde o valor e os direitos de cada um eram definidos pela cor da pele. E para essa nova elite, a que gritou pela independência, manter essa estrutura não era só uma opção, era o projeto. Claro, era a base de toda a riqueza e de todo o poder deles. Ok, mas como é que essa dominação funcionava no dia a dia, na prática mesmo? Bem, o sistema colonial foi esperto. Ele criou duas ferramentas jurídicas, vamos dizer assim, que eram poderosíssimas para subjugar as populações não europeias. Eram regras diferentes, com nomes diferentes, mas o propósito final era um só: garantir controle e exploração. E é aqui que a gente percebe a genialidade perversa do sistema. Para os povos indígenas, a desculpa oficial era a proteção. Já para os africanos, a lógica era outra: propriedade. Pensa bem, de um lado, uma dominação com um verniz de cuidado, paternalista. Do outro, a desumanização total, transformada em lei. Eram duas estratégias diferentes, sim, mas que levavam exatamente ao mesmo lugar: a exploração total. Vamos entender essa ideia da tutela. Basicamente é o seguinte: o Estado se colocava como tutor dos povos indígenas. Sabe, como se eles fossem crianças, incapazes, e o Estado fosse o pai responsável. Só que essa proteção era, na verdade, uma desculpa. Uma licença para invadir terras, controlar o trabalho e tentar apagar toda uma cultura. No fim das contas, era controle, um controle disfarçado de cuidado. Já com a escravidão africana, bom, aí não tinha disfarce, não tinha verniz. Era desumanização no seu nível máximo. Uma pessoa era, perante a lei, uma coisa, uma propriedade. E quando algo é tratado como mercadoria, a brutalidade vira regra, né? Foi exatamente essa lógica que alimentou o horror do tráfico transatlântico, um sistema que sequestrou mais de 11 milhões de pessoas da África para as Américas. 11 milhões de vidas. Mas aí fica a pergunta: por que o sistema colonial apostou tão pesado na escravidão africana? A resposta é um cálculo frio e puramente econômico. Primeiro ponto: o tráfico de pessoas da África era um negócio absurdamente lucrativo. Segundo, a resistência indígena era forte, era eficaz. Eles conheciam o território como ninguém. E terceiro, um fator trágico: as doenças trazidas pelos europeus já tinham matado milhões de nativos. Então, para o colonizador, a conta simplesmente fechava. Só que essa história de dominação, ela é só metade da história. A outra metade, que muitas vezes fica esquecida, é a história da resistência. Porque, olha, em nenhum momento os povos indígenas ou os africanos escravizados simplesmente aceitaram esse destino. De jeito nenhum. Eles lutaram de todas as formas que se pode imaginar. E isso muda tudo, percebe? A gente não está falando de vítimas passivas. A gente está falando de gente que agiu, de agentes ativos que criaram estratégias super complexas para sobreviver, para resistir. A história da opressão no Brasil é também, e não dá para separar uma coisa da outra, uma história de uma resiliência, assim, inacreditável. E essa resistência tinha muitas caras.
Tinha luta armada, claro, as fugas, as grandes revoltas que a gente ouve falar, mas também existia a resistência do cotidiano, sabe? Manter uma religião viva, um idioma, uma receita de família, e até os atos mais extremos e desesperados, como o suicídio, eram uma forma trágica de dizer o meu corpo me pertence. Era, de fato, uma guerra travada em todas as frentes possíveis. Os quilombos talvez sejam o maior símbolo disso tudo. E eles eram muito mais do que simples esconderijos, viu? Eram verdadeiras sociedades autônomas, quase como pequenos estados africanos dentro do Brasil, desafiando a ordem da escravidão na cara dura. O Quilombo dos Palmares, por exemplo, resistiu por quase 100 anos. Pensa na força disso. Mas a resistência não era só na base da fuga e do confronto. Ela também acontecia por dentro do sistema. E aqui, as Irmandades Religiosas Negras são um exemplo genial. Elas funcionavam como uma espécie de banco comunitário, sabe? Juntando dinheiro para comprar a liberdade dos seus membros. Eram também centros culturais para manter as tradições vivas. Eram, acima de tudo, redes de apoio, que criavam pequenos oásis de humanidade no meio de tanta brutalidade. E claro, a gente não pode de jeito nenhum esquecer da resistência indígena, que a história oficial, vive tentando apagar. Guerras como a Confederação dos Carires duraram décadas. E eles não eram só guerreiros, não. Eram estrategistas, eram diplomatas, chegaram a formar alianças com outros europeus para lutar contra o inimigo em comum. Era um xadrez político super complexo. Pois é, toda essa história, essa luta, essa dominação, nada disso ficou lá no passado. Deixou marcas, marcas muito profundas. Então, a gente chega na parte final da nossa conversa. Como é que esses ecos do período colonial ainda ressoam no Brasil de hoje? Olha, o legado da tutela é uma coisa assustadoramente direta. Aquela ideia colonial de que os indígenas eram incapazes, essa ideia ficou na lei brasileira até 1988. Até a Constituição de 88. Para pensar nisso. Essa mentalidade, essa coisa paternalista, ainda é usada hoje como justificativa para invadir terras indígenas, sempre com a desculpa do tal progresso. Já o legado da escravidão é talvez ainda mais perverso, porque ele é mais sutil, ele se esconde atrás de uma máscara, que é o famoso mito da democracia racial. Sabe aquela ideia de que aqui no Brasil não tem racismo? Então, como é que esse mito funciona? É simples. Ele pega um caso de exceção, uma pessoa negra que conseguiu sucesso, e trata como se fosse a regra. E fazendo isso, ele convenientemente apaga a realidade de exclusão e violência que afeta a esmagadora maioria. E tudo isso desemboca num conceito que é fundamental para a gente entender o Brasil: o racismo estrutural. Aqui a gente não está falando do preconceito de uma pessoa contra a outra, tá? A gente está falando do sistema. Pensa que a sociedade é um prédio. O racismo não é só uma rachadura na parede que a gente pode consertar. Ele está na fundação do prédio. O prédio foi construído com esses tijolos da desigualdade. E é por isso que, mesmo sem querer, ele continua gerando resultados desiguais até hoje. E com isso, a gente volta para o nosso ponto de partida. Olhar para essas raízes históricas não é sobre achar culpados no passado, sabe? É sobre entender o presente. É sobre entender por que as coisas são como são hoje. Então fica a reflexão para todo mundo. Sabendo de tudo isso, como é que a gente faz para desmontar essas estruturas tão antigas, tão profundas e finalmente construir uma sociedade que seja justa com toda a imensa diversidade que forma o povo brasileiro?